Eu vou, tá? Vocês fiquem aí que eu vou compartilhar uma... agora vocês estão, ou não? Nós estamos aqui, ó. 23, versículo 1. Eu tô com a Bíblia Revista e Atualizada do Almeida, que tá aqui em cima, eu tô circundando aqui. Então, 23, capítulo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés, o legislador de Israel, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. O que conta aqui é que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. É o orgulho. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O Zé fez uma nota aqui de filactérios, né? No livro, na página 81. O judeu, está aqui na sua tela, ó. A palavra está aqui. Oh, meu pai. Espera aí, irmãos. Aí. Filacterium, ou fulacterium, é o Y, é o U com som de I. O que o judeu se apegava em Êxodo 13, de 1 a 10, 13, de 1 a 10, de 11 a 16, e Deuteronômio 6. Se você quiser depois pegar esses textos e dar uma olhadinha na sua Bíblia, fica à vontade. É para guardar o texto na mente e no coração. Então, para guardar o texto na mente e no coração, o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de pergaminho e escreviam pequenininho esses versículos aí. Dobravam, colocavam dentro de uma caixinha e prendiam essa caixinha com uma tira de couro na cabeça e na mão. Eles amarravam, iam passando a tira de couro pelo braço e amarravam a caixinha. E todo mundo via isso aí quando eles estavam orando e quando eles estavam tendo lá as suas atitudes religiosas, né? Olha aqui, ó. As passagens da lei... os judeus usavam essa palavra, filactério, para descrever pequenas tiras de pergaminho, nas quais eram escritas as seguintes passagens da lei de Moisés: Êxodo 13, de 1 a 16, e Deuteronômio 6, de 4 a 21. Vai pegar todo. Êxodo 6, de 4 a 9, e Êxodo 11, de 13 a 21, melhor. Fechado em caixinhas, costumavam, quando em oração, usar preso por uma tira de couro à testa e ao braço esquerdo, à altura do coração, para que eles pudessem ser solenemente lembrados da obrigação de guardar os mandamentos de Deus na mente e no coração, de acordo com as orientações dadas pela palavra. Eles pensavam que esses pergaminhos amarrados a eles, né, tinham o poder como um amuleto. É um amuleto. Tinha poder de prevenir diferentes males, expulsar demônios. Os fariseus costumavam agrandar seus filactérios para torná-los mais evidentes e mostrar que eles eram mais zelosos do que a maioria em lembrarem da lei de Deus. Olha que coisa louca.
Guarda a lei na tua mente e no teu coração. Não adianta você escrever a Bíblia numa caixinha de promessa e amarrar na sua cabeça. A Bíblia não vai entrar por osmose na sua mente. E não adianta você amarrar com uma tira de couro no braço e deixar a Bíblia pertinho do coração. Não vai entrar no coração. Mas esse aspecto aqui é muito interessante, né? Eles transformaram um versículo num amuleto, e desse amuleto criaram uma mandinga judaica. A gente tem as mandingas e os amuletos gospels hoje em dia, né? Aqui era um amuleto judaico. Então, o Jesus aqui, ele tem um endereço muito correto, né? Muito certo. Tem um endereço meu pai, muito assertivo. Ele está indo direto na vida dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. O Zé vai dizer que esse texto é autoexplicativo. E é mesmo. Os caras só queriam ser vistos. É isso que eles queriam. Eles queriam manifestar o seu orgulho, a sua jactância, eles queriam expor a sua religiosidade, a sua santidade, para que as pessoas, vendo isso, achassem, nossa, como eles são maravilhosos, né? E o texto também fala uma coisa interessante. Quando Jesus fala assim, vocês podem até fazer o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É interessante. Porque a lei que eles obrigavam era para o outro e não para eles. É uma hipocrisia muito grande. Então, esses caras, o Zé vai dizer aqui na página 80, eles se transformaram em legisladores da vida alheia. E a religião tem muito disso aí. A religião está muito preocupada com a vida do outro. Muito. A religião está preocupada com a vida do outro. Quem vai para o céu, quem não vai, que pecado pode, que pecado que não pode, se pode gay, se não pode, se pode divórcio, se não pode. A religião está preocupada com todas essas coisas. Não que muitas delas não estejam na Bíblia, mas o religioso transforma isso em bandeira e ele se torna um legislador da vida dos outros. E quando eu me torno um legislador da vida do outro, e é eu quem digo o que pode e o que não pode, e o outro se adequa a esse princípio, a essa religião e essa autoridade, o líder se transforma num senhor da vida do outro. E é interessante que várias vezes nesse capítulo o Zé fala assim, o que move o mundo move a religião. Gente, só uma pergunta. O que move o mundo, irmãos? Eu vou, vou parar um pouquinho aqui, porque dinheiro foi o amor ao dinheiro foi a única entidade espiritual, o único demônio a quem Jesus nomeou no Novo Testamento, Mamon. A nenhum outro Jesus pôs nome. Então, se Jesus atribui esse apego ao dinheiro a Satanás, quando eu digo, se o que move o mundo é o dinheiro, quem move o dinheiro? Satanás. O Jorge, você quer dizer que o que move o mundo é Satanás e o que move o mundo move a religião? Você quer dizer que o que move a religião é Satanás? Não, eu não quero dizer. A Bíblia diz. A Bíblia diz isso, irmãos. Meu, que meleca. Homens se tornam senhores de outros, legislando a vida alheia. Se consideram superiores. Ocupavam os primeiros lugares na sinagoga. Aquilo que acontecia lá, acontece aqui, irmãos. Eles ostentavam a sua superioridade. Só não compreendiam que humildade é a marca do verdadeiro servo de Deus.
eram chamados de guias, de pais. Guias e pais. Olha como são as coisas. Vou contar uma história aqui, mas olha só. Meu pai morreu em 2000, no ano de 2000, no dia 31 de outubro de 2000. Meu pai faleceu. E eu me lembro de eu estava indo para o aniversário do meu pastor na época. E indo para o aniversário do meu pastor, eu estava vestindo um relógio que o meu irmão Zé tinha me dado. Só que quando meu irmão Zé me deu o relógio, só tinha a caixa do relógio. E quebrado. E quebrado. Ele tinha arrematado num bazar. Era um relógio, eu não sei como é que produzia, Tag Heuer, Tag Heuer, Tag Heuers, relógio caríssimo. O Zé arrematou num bazar, quebrado. E aí ele me deu. E eu levei o relógio numa relojoaria dessas chiques de shopping, que era revendedora, e eles consertaram o relógio para mim. Trocaram o fundo, trocaram um negocinho, trocaram a pulseira. Eu me lembro que a época, irmãos, em 2000, eu gastei só para pôr a pulseira e consertar o relógio R$ 700. Era muito dinheiro, irmãos. Era muito dinheiro. E eu estava indo para o aniversário do meu pastor com aquele relógio. Ele era fininho no pulso, assim. Primeira vez que eu estava usando o relógio. E quando eu estava indo para lá, me veio um sentimento assim: meu pai ia gostar desse relógio. Porque meu pai gostava de relógio fino no pulso. Não pela marca, meu pai estava nem ligando se era Tag, se era Citizen, sei lá o quê. Mas na hora me veio um sentimento assim: putz, meu pai adoraria esse relógio, mas eu não tenho mais meu pai para dar um presente desse para ele. E na hora eu tirei o relógio. E aí, assentado à mesa com o meu pastor, eu fui contar essa história, que meu pai gostaria muito daquele relógio, mas que eu não tinha meu pai para dar um relógio daquele, então eu tirei e dei o relógio para ele. Ó, isso aqui é o meu presente. E eu falei assim para ele: eu nunca saí da minha casa, e muitos de vocês devem ter passado por isso aqui, os mais velhos, né? Eu nunca saí da minha casa sem pedir a bênção para minha mãe, ou a bênção para meu pai. Era assim quando eu era pequeno. Vou sair de casa, benção pai, benção mãe. E quando eu voltava para casa e entrava em casa, benção pai, benção mãe. O Gilson balançou a cabeça aí, devia ser assim na casa do Gilson. Do Alê também devia ser assim. Era assim. E aí meu pai falava: Deus te abençoe, filho. Minha mãe falava: Deus te abençoe, filho. Minha avó também, eu pedia a benção da minha avó era católica. Não entendia muito o que ela falava um italiano todo misturado lá, mas eu pedia a benção. Por que eu estou dizendo isso? Porque assentado à mesa com o meu pastor, eu falei assim para ele: eu nunca saí de casa sem pedir a benção do meu pai, né? E eu tenho você como um pastor, assim, da minha vida, né? E aí eu peguei na mão dele assim e falei: sua bênção, pai. Dei um beijo na mão dele. Mas assim, com o coração de quem tá. Até a Cláudia, que estava junto também, fez a mesma coisa. O Ale tá dizendo que até hoje ele pede a bênção para as tias. Eu não sei, irmãos, mas dali uns dias isso aí começou a ganhar uma proporção gigantesca, sabe? Bênção, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas você imagina que já nos tempos de Jesus, os caras queriam ser chamados de pais. E já nos tempos de Jesus, o Jesus dizia assim: não, pai é só quem está no céu. Vocês não vão chamar os líderes de vocês de pai ou de guias. É Jesus que diz isso aqui no texto. Ele fala isso aqui entre o 1 e o 22.
entre o 1 e o 12 do capítulo 23, né? Está na página 80 aqui. Não chame ninguém de pai. Se eu sou um pastor e conheço a Bíblia, e alguém vem dizer assim para mim, eu vou chamar você de pai, eu diria assim, filho, não faça isso. Ainda que seja uma associação muito interessante com o seu pai, você tenha isso com um carinho muito grande, mas pai a gente só tem um, está lá no céu. Ou então o seu próprio pai, aqui na terra. Mas fora isso, a gente esquece. Mas o religioso gosta, né? E o texto, o livro do Zé fala, a gente tem que ter um olho no texto e um olho na vida, né? Talvez muitos de nós já tenhamos passado por movimentos em que o líder é chamado de pai, a mulher dele é chamada de mãe, o patriarca e qualquer coisa desse gênero assim, né? Mas é louco, né, irmãos? É muito louco. Porque é isso que o líder religioso quer, né? O fariseu. Desde aquela época lá, até hoje. É isso que ele quer. Reconhecimento e glória. Ai de vocês, escribas, hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus dos céus diante das pessoas. Vocês fecham. Como eles oferecem uma religião, ela não dá acesso ao reino dos céus. Então eles estão fechando o reino dos céus diante das pessoas. Apesar deles conhecerem o texto e saberem como é que se alcança o reino dos céus. Não é isso que eles oferecem. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando, os que querem entrar. Reino de Deus e ambiente religioso não é a mesma coisa. Reino de Deus e ambiente religioso não é a mesma coisa. O reino é um ambiente de graça, de justiça, de amor, de paz, de humildade, de generosidade, de acolhimento, de perdão. E essas coisas todas não cabem dentro das estruturas religiosas preocupadas em manobras político-espirituais, como a dos fariseus e dos escribas. Então Jesus está batendo forte aqui, ó, nos escribas e fariseus que eram o suprassumo da santidade naquela época. Jesus está batendo muito forte em cima deles. Como Jesus talvez bateria e continua batendo muito forte, não bateria não, continua batendo muito forte em líderes dos nossos tempos. Não é loucura isso? Ele vai falar assim, ó, para a religião, salvação é sinônimo de membresia. E você sabe que no catolicismo, que sai da Idade Antiga e entra na Idade Média, como é que as pessoas entendiam a salvação? Para a Igreja Católica na Idade Média, o que a pessoa tem que fazer para ser salva? Ela tem que fazer parte da igreja. Esse conceito de ser salvo pela graça é na Reforma Protestante. Do primeiro para o segundo século, do segundo para o terceiro século depois de Cristo, aquela primeira igreja embrionária, ela desemboca nesse entendimento aí. Quem é da igreja está salvo. E o que aconteceu é que isso, ao longo dos séculos, se transformou numa situação opressora. Deus está aqui nessa igreja. Para você estar debaixo da bênção de Deus, tem que estar nessa igreja. É por isso que as pessoas, os líderes, quando você vai sair, eles falam assim, se você sair daqui, você vai sair debaixo da cobertura. Porque ele entende que Deus só está ali. Na verdade, ele só está preocupado com o seu dinheiro, porque se você sair, ele vai perder dinheiro. Então, ele não quer que você saia. Ele não quer perder o domínio sobre a sua vida. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. E para o justificar, fazem longas orações. Vocês vão sofrer um juízo mais severo. Vocês estão ferrados. Essa pastorzada por aí vai sofrer um juízo mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para converter uma pessoa, para fazer um prosélito. Um prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, vocês tornam ele filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ô, irmãos,
O fariseu hipócrita dá a volta ao mundo para transformar um cara de gentil em judeu, e o cara nem percebe, mas ele é mais um satanás opressor no meio dessa máquina. Que droga, irmão. Que droga. Que droga. É por isso que quando o chefe unge o... Porque lá é assim, né? O chefe unge... Hoje em dia, o chefe unge o subalterno dentro da estrutura religiosa. Aí ele unge o cara presbítero. Quando ele dá a volta e sai de lá, o cara fala assim, ô Zé, tudo bom? Zé não. Presbítero Zé. Olha aí, um diabo pior do que aquele que ungiu ele. Transformado por essa estrutura religiosa. E esses... Parece que está falando de hoje, mas ele está falando lá daqueles dias, né? E esses fariseus hipócritas, com a desculpa de fazer longas orações pelas viúvas, como se aquelas orações fossem ser importantes para a vida delas, eles delapidavam as viúvas, arrancava o couro delas, tirava todo o dinheiro delas. É um olho no texto e outro na vida. É esse abuso que acontece hoje em dia. Você vai para a igreja arranca todo o dinheiro que você tem, em campanha, em compromisso, em voto, em carnê, no raio que o parta. Você tem que comprar uma pá de coisa. Tu tem que comprar meia, você tem que comprar sabonete, fronha, meia, carnê, arca da aliança, águia, pingente, coleira. Que mais? Nem sei mais quanta coisa. Mano. Feijão ungido. Não, é demais, irmãos. A criatividade para arrancar dinheiro do povo é demais. Isso tem um nome, é abuso. Os fariseus faziam isso nos dias de Jesus, e os caras estão fazendo hoje. E Jesus está batendo naqueles caras, como está batendo nos caras hoje. Eu vou dizer o que Jesus falava: são demônios produzindo outros demônios. Ai, pastor, não é muito pesado falar isso? Não, eu não quero nem saber, não sei o que estou falando, é Jesus que está falando. Aí tudo bem, se é Jesus, não tem importância. Eu só estou indo atrás dele. Que droga, irmãos. Que droga. Que droga. A gente tem muita gente na nossa igreja lá que foi abusado financeiramente. Não só financeiramente, né? O abuso moral, emocional, é uma coisa presente nessas estruturas religiosas, onde Satanás controla, porque é igual ao mundo, né? É igual a empresa, que você é oprimido pelo seu chefe para bater metas, você é oprimido pelo pastor para bater metas, pelo líder do diácono para bater meta, porque você tem que vender carnê, tem que vender meia, tem que vender o raio que o parta. Ai, Pastor, alguém quer falar? eu, É pro inferno. é, Não, é pro inferno mesmo, não é você, não. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Ah, não é, é o outro ai, é o ai anterior, né? Ah, não. Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, duas vezes mais do que vocês. E aí Jesus disse para esses caras aqui, ó, para esses desses tempos aqui, né? Ele fala assim, quer ver, ó? Vocês sofrerão juízo muito mais severo. Isso que eu Jesus tá, entendi. é isso que Jesus está falando. Agora, que droga que está gravando, mas tudo bem. Eu vi isso muito em igreja evangélica, sabe? Essa estrutura que a gente está vendo aqui nos escribas e fariseus, eu vi muito isso no mundo evangélico. Mas para espanto meu, esses dias conversando com um irmão,
é, que viveu tudo isso aqui, ó. Abuso financeiro, abuso moral, abuso emocional, igual eu vivi numa igreja evangélica. Ele chegou na igreja assim, só que ele não vinha de uma igreja evangélica. Ele vinha de um terreiro de candomblé. Quando ele começou a falar, eu falei, mano do céu, religião é tudo igual. Religião é o ambiente de Satanás. Todas elas, de alguma forma, vão afastar o ser humano de Deus, inclusive a, o cristianismo, se ele se transformar numa religião. Que meleca! Eu fiquei abismado com isso, irmãos. Fiquei chocado. Ai de vocês cegos, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Eles, quando faziam um juramento e um voto, eles davam como garantia ouro, prata e colocavam sobre o altar. Então eles ficavam obrigados por causa daquilo. Qual é mais importante, Jesus vai perguntar: o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Ô cego, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que move o mundo move a religião. O que importa na religião é o ouro e a oferta. É o ouro e a oferta. Um olho no texto e outro na vida. Líderes de hoje usam esse texto para dizer ao povo que fora do prédio, templo, santuário, fora do altar, igreja, não há bênção, nem oferta que seja aceitável a Deus. Ou seja, olham para a igreja de hoje, irmãos, a igreja de hoje é um ajuntamento de pessoas. A igreja de hoje é um ajuntamento de pessoas. O prédio lá na Emílio Malê não é uma igreja, é um prédio. Igreja é o nosso ajuntamento, que pode estar lá dentro ou pode estar fora de lá. Então lá não é um lugar santo, o palco não é um altar. Aquele palco não santifica as pessoas, não tem esse poder. Isso muda com Jesus Cristo. O templo foi derrubado, o véu do templo foi rasgado, acabou isso aí. Mas tem pastor ainda, irmão, que você tem que dar o dízimo na mão dele, se você for da liderança. Alguém já passou por isso? Não. A Flávia, o Rafa, o Danilo, o Rapaz, de onde vocês vieram? Não falo o nome não, que não pode. Jesus. Religiosos desse Caribe continuam a criar lugares santos e exclusivos, que afirmam serem os únicos lugares em que o povo de Deus pode ser abençoado. Enquanto o povo aguarda a sua bênção, o ouro e a prata abençoam sua liderança. Essa é uma verdade dura de encarar, mas é a mais pura verdade. Um monte de gente levantou a mão. Vou começar. Eu não lembro quem aqui, porque já sumiu da minha tela. Quem levantou a mão aí, sai falando. Liga o microfone e sai falando. Eu não estou lembrando.
Ai, meu pai, a criatividade é gigantesca, irmãos. Vai dizer se isso aí não é o Satanás. Isso aí, quem que é isso aí, irmãos? É o Satanás ou não é? É, meu Deus do céu. Tem maldição que só o dinheiro quebra. Por isso que às vezes, irmãos, eu quero liberar o palavrão lá na Casa Rocha Tatuapé. Porque às vezes só um palavrão na cabeça de um cara desse aí para ele ficar esperto das orelhas. Como se Deus quisesse dinheiro, né, irmãos? Deus é uma caixa registradora. Deus quer dinheiro da gente. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Pastor, Sindicato. É sindicato, mano. pois Vou é. colocar uma aqui para fechar isso aqui, ó. Eu ouvi assim: a única pessoa que pode manipular o dízimo é o sacerdote, porque o sacerdote é o fiel mandatário de Deus na terra. Então você vai dar o dinheiro e é o sacerdote que vai fazer com o dinheiro que tem que ser feito. Não é louco isso, irmãos? Eu falo para você, que se você não der, tem maldição que não quebra, e eu pego um dia do celular, aí todo esse dinheiro vem para minha mão. E eu faço o que com esse dinheiro? Eu faço o que eu quiser, porque só o sacerdote pode deliberar sobre a oferta no altar santo. Se isso não é o Satanás, é quem, irmãos? Quem é esse aí? Ai, ó, não tem. Desculpa, irmãos, é o texto, tá? A gente só está lendo o texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã. Os fariseus davam o dízimo, irmãos. Da hortelã, da pimenta do reino, do cominho. Que mais? Da semente de mostarda. Mas despreza os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. É isso que eles faziam. Tão preocupados e impondo para as pessoas tantas coisas, que eles eram capazes de coar um mosquito nessa peneira da santidade, mas engolir um camelo. Porque misericórdia, fé e justiça não passava pela vida deles. Pensando em nossa realidade, o autor aqui vai dizer, é como se os líderes religiosos tivessem escolhido a dedo
meia dúzia de pecados que passaram a nortear o povo em uma luta limitada contra a carne. É o líder que vai dizer se pode e se não pode. Eu cansei de fazer reunião que os caras perguntam assim, pastor, não sei o que é pecado, e não sei o que lá é pecado, e não sei o que é pecado. Porque esse religioso, ele é o cara que ele está fazendo a filtragem, sabe? Ele está preocupado. Então ele vai dizer, ó, isso aqui, isso não, isso não, isso não, isso não. E o resto? O resto pode engolir. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Por exemplo, a menina engravidou, a cantora engravidou do guitarrista. Ai, meu Deus, a cantora engravidou do guitarrista, os dois de banco. Mas o cara que dá um dízimo grande e bate na mulher, deixa lá. Isso eu engulo. O cara que é rico e frequenta a igreja, que dá um bom dízimo, ele tem amante. Não, mas isso aí tudo bem, não tem importância. Isso aí eu engulo. Ou então o próprio pastor tem uma amante. Eu já ouvi cada coisa nessa vida, irmãos. O próprio pastor tem uma amante. Mas ele engole, porque na cabeça dele ele pensa assim: quando eu estou ali no altar pregando, é Deus quem está falando. Então eu posso ser um adúltero, porque isso eu engulo. Eu tenho justificativa. Oh, meu pai. Alguém poderia dizer que, nesse caso, o fariseu e o escriba não eram avarentos, pois davam o dízimo. Eram fiéis, até das mínimas coisas. É muito fácil dar o dízimo e fazer ofertas para impressionar o povo depois de ter devorado as casas das viúvas. É fácil eu dar uma oferta depois que eu já arranquei tudo do povo, estou com meus cofres cheios, aí vou lá dar uma ofertinha lá. Parece que eu sou um santo, nada. Ai, meu Deus. Esse é o único texto do Novo Testamento que Jesus fala de dízimo. É o único texto do Novo Testamento que você vai encontrar alguma menção ao dízimo. É Jesus descendo o rei nos fariseus. Porque ele fala assim, vocês podem... Eu vou até achar o texto aqui, ó. Está do versículo 23 ao versículo 24. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Versículo 23. Ele não diz assim para o fariseu e para o escriba. Vocês deveriam dar o dízimo, mas vocês não deveriam omitir a justiça, a fé e a misericórdia. Então, tem muita gente que diz que Jesus não aboliu o dízimo e usa esse texto para manter o dízimo nos dias de hoje. É por isso que o Zé fala aqui, ó. Há uma discussão nesse texto sobre o fato de Jesus ter revalidado a observância do dízimo. Na página 86, ele vai dizer. Na minha opinião, opinião do autor, tá? Na minha opinião, continuo acreditando que o dízimo como sacrifício, obrigatoriedade, libertação de maldição e liberação de bênçãos morreu no Antigo Testamento. Então, para o autor do livro, dízimo não existe hoje. Aqui Jesus está apenas fazendo uma denúncia acerca da hipocrisia, mas a questão do dízimo não é assunto para esse livro. Então é só um chamego de fogo na palha, mas ele depois sai correndo e deixa para lá. Então eu vou sair correndo também e vou deixar para lá. Ai de vocês, escribas, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Eles tinham todo um mecanismo de purificação, não comia sem lavar a mão, sem lavar o copo e tal. Ele fala assim, cara, vocês estão preocupados com a sujeira por fora do copo e por dentro vocês estão tudo sujo.
Ele vai chamar os caras de sepulcro caiado, né? Sepulcro pintado com cal. Isso é caiado. É... Tem, tem cemitério que já não tem nem mais alguma coisa para você pintar de cal, né? É só a grama assim, bonitinha. Mas na época de Jesus ainda tinha. É um túmulo pintado de cal branquinho, mas lá dentro, se você abrir, tem um defunto, por mais que o túmulo seja bonito. Aliás, se você for para a França e para alguns lugares da Europa, você pode fazer um turismo só de conhecer o túmulo das pessoas importantes que passaram por essa vida aqui. Vai conhecer o túmulo, sei lá de quem. Tá cheio lá de passeio assim. Mas se você abrir, lá dentro tem um defunto. É isso que Jesus está falando dos fariseus e dos escribas. Estão tão preocupados com o exterior, mas dentro de vocês tem um morto. Ladrões, glutões, cegos, mortos, podres, hipócritas e maus. É disso que Jesus chama esses caras. Isso aqui é pesado, né, irmãos? Eu acho pesado, né? Jesus chamar eles dessas coisas. Um exame constante do nosso coração pode nos ajudar a certificar de que não estamos cedendo à sedução da religião, uma vez que ela se apodera sorrateiramente de nossos mecanismos de interpretação das Escrituras. É o que o Rogério falou. Às vezes, irmão, sem que a gente perceba, a gente está transformando a nossa caminhada de fé em um mecanismo religioso. A gente tem esse negócio aí. Então, um exame constante do nosso coração. E aí vou citar o sábio. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Uma vez que a religião se apodera sorrateiramente de nossos mecanismos de interpretação das escrituras, de nossa prática ministerial, de nosso jeito de ser igreja, né, de nossa eclesiologia, e se transforma em uma pseudo-fé. Quando percebemos, nós acabamos de construir a fábrica de opressão religiosa. Ele vai dizer assim, ó, a religião dos escribas e fariseus tem dominado nossas comunidades, e isso não nos fere, não nos incomoda. Tá gravando, né? Uma vez estou pregando, irmãos, estou pregando, e eu não sei o que da pregação lá, que eu soltei um bunda. O cara tava com a bunda assim, não sei o que lá. Ainda brinquei, falei assim, irmãos, não pode falar bunda, né? Não vou mais falar bunda, então. Merda, bosta, eu falo bastante às vezes. O pessoal fica meio escandalizado no meio da pregação, assim. E é engraçado, porque a pessoa fala assim, oh, não pode falar isso no altar santo. Engraçado, né? A pessoa fica escandalizada porque eu falo bunda, mas ela não fica escandalizada quando tem um demônio opressor arrancando dinheiro do outro pela televisão. Isso, esse mecanismo religioso não choca a pessoa, mas a menina que engravidou do namorado choca. O pastor não usa terno, choca. A criança comer a ceia, tomar a ceia, choca. É louco isso. Eu estou dentro de todo um processo religioso e eu não percebo. E o Zé senta o pau aqui, né? A religião dos escribas e fariseus tem dominado nossas comunidades e isso não nos fere, não nos incomoda, não nos causa nojo e asco. Jesus repreendeu severamente os fariseus e escribas, mas nós acostumamos dizer aos fariseus e escribas de nossos dias: eu espero que vocês mudem. A igreja de vocês cresce, então tudo bem.
Ou talvez, vocês são uma bênção, apenas precisam consertar umas coisinhas. Ou, eu sei que vocês têm uns defeitinhos, mas Deus age através de vocês, aleluia. As picaretagens dos escribas e fariseus são tão terríveis quanto nossa capacidade de aceitá-las. Isso aqui é interessante, né, irmãos? A gente vê essas coisas todas e isso não nos choca. Mas Deus está lá operando milagres, né, pastor? Mas Deus está lá agindo, né? Eu encontro um caminho para justificar essas práticas. Mas tem coisas que eu fico escandalizado. É uma loucura, irmãos. Uma loucura. Jesus não está batendo nas pessoas, Rogério. Ele está batendo em quem? Nos líderes. Jesus não está batendo nas pessoas. Ele está acolhendo as pessoas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos por essa religião, e eu vos aliviarei. Está criando uma dinâmica de medo, de opressão e de domínio. De domínio. Fala para mim, Rogério, quem nessa instituição vai ter coragem de confessar para um irmão a sua fraqueza? Omitir. Aí eu crio um ministério de cura e libertação, para que as pessoas abram o coração e falem tudo o que elas querem falar. E elas falam. E quem tem conhecimento, irmãos, tem poder. Tem poder. Jesus está batendo nos líderes. Está batendo pesado, feio mesmo. Está batendo forte. E é isso que a gente está lendo aqui. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, né? Mas é isso aí. A gente tem que ter nojo dessas coisas. Isso aí deve nos escandalizar. A gente precisa denunciar isso aí. A gente não pode permitir que o nosso coração se alinhe com essas coisas, tolere essas coisas, porque Jesus não as tolerou. É só por isso. Jesus denunciou isso aí. A gente fez uma música, o Resgate, chamada Fora do Sistema. E a música é exatamente sobre isso, fora do sistema. Só que a gente é músico, né? A gente é banda. Agora a gente tem negado, a gente tá mais esperto assim, mas a gente ia fazer um evento e aí a gente foi dar uma entrevista numa rádio. E a rádio era de uma dessas igrejas televisivas. Era o sistema do qual nós saímos, né? E aí nós fomos lá fazer a entrevista e o cara falou assim: essa música aqui é que todo mundo pede. Eu falei, mano, eles não entenderam nada da música. Os caras não entenderam nada, meu. Eu falei, Jesus. Mas,
Só para terminar. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Eles vão matar Jesus, né? Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram. Vocês. Ele está falando para escribas e fariseus do primeiro século e está imputando a eles o crime sobre Zacarias lá no passado, em que vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. É bem pesado, gente. É bem pesado. Jesus não é pesado assim com as pessoas. Ele é pesado assim com a liderança. Ele bate forte. E aí o Zé cita aqui, né? Fiquem atentos ao tipo de líder religioso que aceita como profecia apenas 3 coisas: o que ele diz, o que é dito a favor dele e o que é dito a favor do que ele diz. A palavra que saiu do altar. A palavra na minha boca é verdade. Oh, meu pai. Grande parte da violência promovida pela religião no mundo parte desse campo de disputa por poder, dessa avareza, desse pressuposto autoritativo religioso proveniente desse espírito que ocupa a cadeira de Moisés. Isso aqui é uma entidade, irmãos, é um anticristo, isso aqui é um demônio, é um diabo. A gente pensa em diabo vermelho, com um rabo com a ponta e um tridente na mão. Não. Se o líder está nessa disputa por poder, cheio de avareza, ocupando a cadeira de Moisés, legislando sobre a vida alheia, é um demônio. Onde poder, dinheiro e influência são a finalidade da fé, trata-se então do fim da fé. O mal é a ausência de Deus, por isso a religião é um terreno tão fértil para o mal. Deus não está lá. Deus não está lá. O que move o mundo, move também a religião. Aí o Zé vai fechar fazendo um paralelo com Judas Iscariotes, né? Tá bem legal para fechar o capítulo. Judas Iscariotes, um homem cheio de Satanás, é o tipo de homem que sacerdotes aceitam em seu meio. Judas foi se entender com os sacerdotes e eles se deram muito bem. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus. Quando o homem quer trocar Cristo por moedas, basta procurar um sacerdote. Aleluia! Olhando para o texto e olhando para a vida, percebo que Judas e os sacerdotes foram feitos um para o outro. Líderes que têm moedas procuram homens que querem moedas para juntos tirarem Cristo do caminho. Um líder religioso desse tipo, nos dias atuais, costuma chamar de Judas um outro religioso que lhe deu um golpe roubando parte dos seus seguidores.
Alguém aqui já foi chamado de traidor quando saiu da igreja? E devem ter chamado você de Judas também. Você é um Judas? Não, não, não. Judas é outra coisa, você não está entendendo. Judas é você que tira Jesus do caminho por umas moedas. Então, um líder religioso desse tipo, nos dias atuais, costuma chamar de Judas um outro religioso que lhe deu um golpe roubando parte de seus seguidores ou parte de sua loja de produtos de fé, quando na verdade ambos desejam moedas. Como o espírito de Judas é contrário a Cristo, no trecho que acabamos de ler, vemos Judas dialogando com pessoas exatamente iguais a eles. E assim a gente encerra o capítulo 2. É uma triste realidade, irmãos, a gente perceber que Jesus está batendo em um sistema, ele não está batendo no judaísmo, ele não está batendo na lei, ele não está batendo no sacerdócio iniciado em Arão, porque ele mesmo, Jesus, é o sumo sacerdote de uma vez por todas, o último. Ele não está batendo naquilo que Deus escreve e ordena ao longo da história. Ele está batendo em gente, líder, que entra no ambiente da fé e do reino para criar o seu império religioso. Tira Deus e Cristo do caminho e comete todas essas coisas por poder, por status e por dinheiro. É nesse tipo de gente que ele está batendo. E esse tipo de gente é o tipo de gente que construiu, que constrói religiões, né? Religião na pior acepção da palavra, né? É a que o livro trata, né? Religião como esse sistema anti-Deus que está levando o homem para longe de Deus. Então é isso. O plenário está aberto. Dá tempo de falar alguma coisa ainda. Alguém quer falar alguma coisa? É isso aí. Desculpe, irmãos, mas Jesus chamou esse povo aí disso aqui, quer ver? Eu vou ler aqui as palavras que Jesus usou, tá? Para depois não falar que é a gente que está falando aqui e que aí vai ficar ruim. Ladrões, glutões, cegos, mortos, podres, hipócritas e maus. Jesus chama os escribas e fariseus desses nomes. Quando a gente olha para as religiões de hoje em dia, identifica nelas as mesmas coisas que esses escribas e fariseus fizeram, então todos esses nomes aqui podem ser aplicados a essas pessoas, porque na verdade são isso que elas são. É triste, né, irmãos? É triste, mas é o que temos. Essa opressão não se encontra só no movimento gospel. Esse tipo de coisa está no catolicismo, está no protestantismo, está em tudo quanto é religião, em todas elas. Está em todas elas. Essas coisas estão onde há um ser humano que se opõe a Deus e cria um sistema religioso por poder, por dinheiro e por domínio, né? E autoridade. É que hoje, eu acho, Paulinho, que o advento do neopentecostalismo e o fato de você ter a televisão, a rádio, a internet, para dar uma espalhada nessas coisas, a gente é tentado a lançar os nossos olhos para essa igreja mercadológica aí. Mas foi aquilo que eu falei
da pessoa que veio bater um papo comigo, que não tinha nada a ver com religião cristã, veio de uma religião afrodescendente e passou por opressão, por abuso financeiro e essas coisas. É incrível isso. De gente legislando a vida alheia. Então a gente percebe que esse movimento religioso ele está em todo lugar. Em todo lugar. Eu acho que ele nasce lá no Éden, né? Logo após o pecado, esse negócio começa. Porque foi só a introdução do livro. A gente não falou sobre a introdução, né? Mas a introdução é do pastor Isaac Sixu. O Abel deu uma oferta para Deus que era boa e o Caim já ficou com raiva, foi lá e matou o Abel. É isso aí. É isso aí que está no coração do religioso. Que o outro morra, mas que eu permaneça. E é triste, irmãos, mas é assim. Aí depois, tá gravando, né? Depois nós vamos na reunião do conselho de pastores e vamos falar de unidade. Mas se o cara da minha igreja quer ir para a sua, eu lanço as pragas do Apocalipse sobre ele. E falo que ele vai sair da cobertura e tal. Aí, mas lá na reunião a gente vai falar da unidade. Ah, eu tenho que dar risada. Mas é muito bom. Não pode, Val. Não pode sair, não pode mudar de igreja. Agora não pode mais, né? Agora que já chegou na casa, não pode mais. Foi pago com o sangue de Cristo. Esses caras não sabem de nada, eles não lêem a Bíblia. Não sei, mas como é que você vai pagar com sangue se Cristo já pagou tudo com o sangue dele? Eu não vou pagar nada. Os caras querem o seu. Preparar seu irmão, peraí, mas Jesus já pagou com sangue. Você está me amaldiçoando só porque eu vou cuidar da minha neta? Para trás de mim, Satanás. A gente tem que soltar umas dessas aí. Para trás de mim, Satanás. Se soltar uma dessa aí, o cara vai botar a mão para trás. Vai botar a mão para trás e vai. Ai, o Valdelice é triste, meu. Eu dou risada, mas é triste. Meu. É triste. Eu tenho que fazer uma exegese agora de João para te dar essa resposta. Eu posso falar assim, o teu insight é interessante, mas eu não. Eu tenho que ir para João e fazer uma exegese. Vou gastar um tempo, depois eu posso te dar essa resposta. Agora eu não vou te responder agora, porque eu não posso responder sem ter a certeza. Legislar sobre a vida alheia é muito fácil, né? Tem, assim, eu estou falando com uma avó que vai ajudar a filha a cuidar da neta. Mas eu não entendo, eu não consigo ter misericórdia dessa situação e dizer assim, vó, vai lá e cuida da sua neta, Deus te abençoe. Eu quero legislar sobre a vida dela e impor sobre ela uma maldição, sendo que eu cuido do meu neto, né? Meu neto vai ser o futuro pastor da minha igreja. Minha mesmo, né? Pro filho para pro neto. Quer dizer, eu cuido do meu neto com todo o dinheiro que eu roubo das viúvas. Mas a avó não pode cuidar do neto dela. É bem o que os escribas e fariseus faziam. O João 10, Jesus está falando sobre o pastor, né? Que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quem vem querer roubar a ovelha é o ladrão. E que não necessariamente é o diabo. Pode ser um escriba, um fariseu,
ou qualquer um que queira levar a pessoa para longe de Cristo. Aham. Só o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Então, pode arrancar até o couro que não tem problema. Mas é isso aí. Mas não é só o dinheiro, viu, Carlos? Há uma opressão emocional. Bem o que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque isso, ao longo da jornada, vai produzindo uma opressão gigantesca, que transcende a questão do dinheiro. Uhum. Porque eu debaixo de um jugo, de uma canga, de um peso. Eu estou debaixo do medo, da opressão, do sentimento de culpa. Eu estou debaixo de um desespero. Eu estou sendo dominado. Tem alguém, igual um cavalo, você bota um negócio lá no cavalo e está controlando. É isso aí que a religião faz com as pessoas. E isso aí é. Isso é. Qual a palavra que eu quero usar? Cara, isso é uma maldade, né, meu? Eu fazer isso com uma pessoa em nome de Deus, cara, isso é uma maldade que não tem tamanho. Era isso que Jesus estava atacando nos escribas e fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés, legislando sobre o povo. Quer dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é só dinheiro, é a opressão. É terrível. Isso vai gerando. É igual uma empresa. A pessoa às vezes sai de uma empresa depressiva, ela sai de uma empresa com pânico, ela sai de uma empresa tendo que tomar remédio, porque ela foi tão oprimida com metas e com sistemas e com tanta coisa que ela não consegue mais trabalhar lá. As pessoas saem de igrejas assim. Elas saem de igrejas oprimidas, desesperadas, elas saem de igrejas porque elas foram sugadas, a vida delas foi sugada pela estrutura religiosa. Tem os pés de aranha que se mete a pastor, mas também tem os caras que têm estudo, estudaram a neurolinguística, estudaram as coisas todas, e faz por maldade mesmo, tem de tudo. Saí da igreja que estava há 30 anos por causa de... não consegui mais ler. Por que some aqui da minha tela os comentários? Sumiram tudo. Eu acho que só apertar esse aqui, ó. Saí da igreja que estava há 30 anos porque a liderança estava começando a dar muito poder para o pastor. Não pode. Não pode dar muito poder para o pastor. Eu, vira e mexe, eu falo lá com o conselho. Lá, nosso, né, da Casa da Rocha. O conselho grande, né? Porque eu tenho um conselho estatutário e tenho o conselhão, que é estatutário, mais líder de ministério e tudo mais. E agora coloquei até os estagiários dentro desse grandão aí. E eu falo para eles, se eu começar a falar de dinheiro, se eu vim aqui começar a querer me impor, chacoalhar a pulseira, se eu começar a falar de símbolo profético, se eu começar a falar asneira, mano, você escorre lá, chama o Hamilton, chama o Zé, fala assim, o Jorge está louco, manda um pastor para cá e arranca ele da vocês me mandam embora, porque a igreja é todo mundo aqui. Se eu ficar louco, vocês me mandam embora, não deixa. E essa ordem persiste. Tá lá. Pô, a minha liderança lá é. Eles votam contra eu, irmãos. Contra eu. Às vezes eu dou uma ideia, aí eu boto lá em votação, os caras falam não. Cara, não pode isso, meu. Eu sou pastor, pô. Não, eles votam não. Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso, hein?
Acho que é isso aí. Podemos, 5 para as 10, irmão, podemos ir embora? Embora não, né? Podemos desligar o computador e comer uma sopa e... Gente, Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, que o Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês, dando graça. Amém. Que o Espírito Santo transforme todas as coisas e nos restaure, e que o Espírito Santo revele nas letras das Sagradas Escrituras a vontade de Deus para nós, não seja guardado, né, dessa loucura toda que a gente vive. Deus abençoe vocês. Beijo, amanhã, quarta-feira, tem culto, eu estou lá com vocês, ou lá ou aqui pelo YouTube, para quem quiser participar. Beijão, terça-feira a gente entra no capítulo 3.